Cristo vive, Cristo ressuscitou, e essa mensagem da Páscoa continua reverberando no nosso coração, no nosso culto, na palavra de Deus. Mensagem que enche o nosso coração de uma viva esperança de que o nosso Senhor tem uma herança reservada para nós, está guardada, Ele que nos guarda sob o seu poder. Vamos invocar o nome de nosso Deus neste dia. É em nome do Pai, que providenciou tão grande salvação, em nome do Filho, que morreu e ressuscitou por nós, em nome do Espírito Santo, que operou em nós a fé salvadora e nos conduz como instrumentos do poder de Deus para a sua missão. Amém. Amado irmão em Cristo, convido a ti para que neste momento aí da sua casa nos coloquemos perante Deus, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo o mal que temos cometido contra o nosso próximo e contra a vontade de Deus, e que neste momento você possa fazer a confissão dos seus pecados a Deus, para que Ele, por meio de sua graça, o perdoe. Confessemos os nossos pecados. Santo Deus e eterno Pai, conhecemos o nosso pecado. Muitas vezes nem nos damos conta de que estamos pecando contra Ti e contra a Tua vontade. Abre nossos olhos em reconhecimento e arrependimento, pois pecamos por pensamentos, ações e omissões. Esses pecados perturbam e nos deixam angustiados. Merecemos o Teu justo castigo nessa vida e na eternidade. Porém, Senhor, tem compaixão de nós e não nos condenes. Perdoa-nos por amor de Jesus Cristo, Teu amado Filho, que foi enviado e entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E dá-nos nova vida, solidária para com o nosso próximo, com o auxílio do Teu Espírito Santo. Amém. Agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A todos que confessaram seus pecados com essas palavras, entregando-os ao pé da cruz, a mensagem que vem da tumba é uma mensagem que nos traz esperança. O nosso Senhor pagou o nosso pecado e concede o perdão a todos os que nele confiam. Como servo de Cristo e pastor da sua igreja, neste mundo, proclamo a você que os teus pecados estão perdoados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faremos a leitura do Salmo para o dia de hoje, um salmo de louvor, um canto de aleluia para um dia tão especial que reverbera a mensagem da tumba vazia. Salmo de número 148. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem os monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor e ventos fortes que lhe exultam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos filhos.
dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Até aqui a leitura do Salmo para o dia de hoje. Convido a você para que façamos oração neste momento. Todo-Poderoso Deus, concede que nós, que celebramos a ressurreição do Senhor, possamos, por Tua graça, confessar em nossa vida e por nosso falar que Jesus é o Senhor e Deus, e por meio desta confissão levar o Evangelho da salvação para todos os necessitados de perdão, por meio do mesmo Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós iremos ouvir a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dos versículos 29 até o versículo 42, onde está escrito assim. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou ao que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, porque não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Até aqui a leitura. A próxima leitura que nós ouviremos está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3 a 9. Esperança no meio das provações. Louvem a Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardadas pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que valem
que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Até aqui a leitura bíblica. A próxima leitura do Santo Evangelho para o nosso dia, Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 até 31. João 20, dos versículos 19 até 31, onde está escrito assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverdes, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Sempre que lembramos de alguma pessoa, lembramos de suas características mais marcantes. Alguns diriam que são os rótulos que colocamos naquelas pessoas. Algumas pessoas são conhecidas pelos seus deslizes, são lembradas por ele, como no caso de hoje, desse domingo. Poderia ser conhecido como o domingo do só acredito vendo, E acredito que eu falando isso, vocês logo vão relacionar essa frase com aquele personagem desse domingo, Tomé. Ele que só acreditou na mensagem dos seus companheiros, no testemunho deles, depois que ele próprio viu a Jesus, tocou no Senhor. Mas eu não quero falar propriamente de Tomé, mas sim da perspectiva da carta de Pedro para Tomé. Ele escreve aos cristãos dizendo assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo sem ter visto Jesus ressuscitado, vocês o amam. Aqueles cristãos não precisavam ver Jesus. Ao que parece, Pedro resgata aqui aquele episódio de Tomé, onde Jesus fala para ele: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E aqui a gente tem um momento em que parece que Pedro está admirado com o amor, com a fé, com a confiança que aquele povo que recebeu a carta demonstra, mesmo sem tê-lo visto. Pois, diferente daqueles cristãos, tanto Tomé como Pedro foram testemunhas oculares do ressuscitado. E foi por causa desse testemunho, o testemunho de Tomé, de Pedro e de outros que viram ao Senhor ressuscitado, que aqueles cristãos conheceram a história, que você aí na sua casa conhece e ouviu a mensagem, a história a respeito da obra de Jesus ressuscitado. Pedro continua dizendo assim: mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. A sua admiração não se resume apenas a eles crerem na mensagem, mas por eles também celebrarem, exultarem, louvarem o grande nome do Senhor com muita alegria. Isso o deixa impressionado, como se desejasse também ter tamanha fé. Olha, Pedro, aquele que viu o Senhor, olha para os cristãos que ouviram o testemunho, que creram, e parece que ele deseja, ele admira, fica impressionado com a fé daqueles que não viram e creram e celebram. E aí vale uma pergunta para nós, para nos ajudar neste domingo, segundo domingo após a Páscoa. Como foi a sua celebração de Páscoa? Como foi a sua celebração pela mensagem do Cristo ressuscitado? E não estou falando aqui de festa, de churrasco, de ovo de Páscoa, já que sabemos que estamos vivendo num tempo de restrições. Mas a pergunta é: como estava o teu espírito, o teu coração, aquela alegria que brota de dentro, irradia para um sorriso no rosto, para ações, cuidados de amor, levando, irradiando a alegria para as outras pessoas afora? Será que se Pedro visse a nossa reação no domingo de Páscoa passado e também na continuação dessa semana, será que ele também ficaria impressionado, assim como ele ficou com os cristãos daquele tempo? Talvez, se nós tivéssemos juntos, reunidos, provavelmente a celebração ia ser maior, já que aqui nós ouviríamos, louvaríamos juntos, A alegria seria bem maior se estivéssemos presentes, reunidos. Mas isso não precisa ser preso ao templo, ser preso à reunião. A alegria do ressuscitado pode acontecer na tua vida, e se você não se alegrou, se alegre, celebre, porque Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte,
Nós não temos um Deus morto, mas sim um Deus que vive e nos dá uma viva esperança. Saber disso é motivo suficiente para a nossa alegria. Saber disso é motivo suficiente para o nosso louvor. Saber disso é motivo suficiente para a gente celebrar e encher o nosso coração de esperança. Pedro disse assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Deus, de fato, não nos chamou à fé, não nos converteu, não nos fez parte da sua família para termos uma esperança vazia, para termos uma esperança morta, como aquela que ouvimos em tempos difíceis, né? A gente está passando por um tempo difícil e as pessoas dizem assim: tudo vai ficar bem. Tá, mas de onde você tira isso? Qual é a motivação para você saber que tudo vai ficar bem? Não, tudo vai ficar bem. Talvez se a gente muda um pouco, será que essa frase se aplicaria a uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que está com câncer terminal? Será que se a gente chegar com essa frasezinha, tudo vai ficar bem, será que ajudaria essa pessoa? Será que ajudaria? A viva esperança é outra coisa. A viva esperança que nós recebemos do Senhor é outra. A viva esperança nos conecta com Deus que está vivo, em carne e osso, qual podemos tocar. A esperança que brota da Páscoa, assim como escreveu Pedro, que ele nos regenerou, nos chamou, a fé nos converteu, nos tornou da sua família, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Foi do domingo de manhã, da tumba vazia, do Cristo ressuscitado, que nós recebemos a esperança daquilo que nem imaginávamos, receber vida eterna, uma herança que está reservada para nós, uma herança que está reservada para você. Daquela tumba vazia, brota a esperança de que você, por meio de Cristo, receberá eternamente uma herança. Pedro fala dessa herança. Olha o que ele fala dessa herança. Ele diz assim, que essa é uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu, guardada para você. Ele diz 3 coisas importantes a respeito dessa herança. A primeira, ela não pode ser destruída, ou seja, ela é imperecível, não se corrompe. Na herança eterna não haverá destruição, não haverá apodrecimento, não haverá morte. A traça e a ferrugem não tocam a herança que Deus tem reservada para você. A segunda, ela não fica manchada, ou ela não se mancha. E a mancha, a gente sabe, estraga a roupa, né? Estraga aquela vestimenta que a gente tem especial. Se aparece uma mancha, né, a gente já fica chateado, não pode sair. Mas no texto bíblico, mancha se conecta com pecado, é sinônimo do pecado que mancha a criação, a boa criação de Deus. Ele que criou a cada um a sua imagem e semelhança. O pecado manchou o ser humano, mas o pecado não estará na eternidade. O pecado não estará aonde a sua herança eterna vai ser oferecida para ti. A ponto de a palavra de Deus dizer assim a respeito do pecado, dessa mancha que nós carregamos nessa vida. Ele diz que o Cordeiro de Deus, com o seu sangue, lavou os nossos pecados. Lavou, retirou pela morte de Cristo. E também o outro aspecto que ele coloca dessa herança é que ela não murcha. E aqui é de fato não murchar de uma flor, né? Se a gente deixar essa flor que não está mais conectada ao caule, ela vai murchar.
ela vai perder a sua graciosidade. E mesmo se ela estivesse unida ao caule, não duraria muito tempo, muitos dias. Agora você pensa que essa sua herança eterna não murcha. Isso quer dizer, a beleza dessa herança perpetuará, se manterá eternamente. Não terá mais um momento de beleza e vai se perder no tempo. Não murcha, continuará bela. A mensagem da herança de Deus é linda e nosso coração deseja muito essa herança que está reservada para nós. Mas alguém poderia dizer assim, né, trazer uma pergunta, mas qual é o meio pelo qual eu recebo essa herança? Como eu recebo essa herança? Isso você terá por meio da fé, mas não qualquer fé, assim como aqueles que dizem, tudo vai ficar bem, tenha fé. Não. É uma fé que tem por objeto a Jesus Cristo e a sua obra. Ele que é Deus, se fez homem assim como nós, sofreu a violência humana, sentiu sofrimentos e dores sem fim, morreu numa cruz, nela assumiu os nossos pecados. Sim, sabe aquilo que você tem feito de mal contra o teu próximo, contra o próprio Deus? Jesus assumiu na cruz, assumiu por você, pagou a sua dívida, mas ele não ficou na morte. Ele não ficou na morte. No domingo de Páscoa ele ressuscitou, venceu a morte e agora nós temos vida por meio dele, como diz a palavra de Deus. Isso é motivo para celebrar, isso é motivo para festejar essa mensagem da Páscoa. Nós ainda temos mais alguns domingos de Páscoa, então feliz Páscoa, deseje feliz Páscoa. A Páscoa ainda pode ser celebrada e nós celebramos ela pelo ano todo. Compre os ovos de Páscoa, ainda deve ter alguns em promoção. Compre e dê e diga Feliz Páscoa. Ah, mas era no domingo. Não. Nós celebramos a Páscoa, continuamos celebrando essa obra maravilhosa que Deus fez por nós. Esse Deus gracioso fez tudo isso para que nós tivéssemos essa herança reservada por Ele, a qual nós esperamos receber quando formos chamados por Deus para a eternidade. E alguém poderia trazer uma outra pergunta, dizendo assim, e nós já podemos desfrutar dessa herança, né? Assim como o filho deseja usar aquilo que o pai tem, ô pai, me reparte a herança aí, posso usar isso que o senhor tem? Não espera nem a morte do pai, né? Já que para que haja herança precisa haver morte, e no caso da nossa herança, Cristo morreu para nos dar essa herança. E agora, no dia em que formos chamados dessa vida, nós a receberemos. E alguém perguntaria, já podemos desfrutar? E a resposta é sim e não. Sim, porque como escreve Pedro, aqueles que creem são guardados pelo poder de Deus. Aqueles que creem agora são guardados pelo poder de Deus. E não, porque como escreve Pedro também, na sequência ele diz assim, nisso vocês exultam, na salvação que já foi proclamada, vocês celebram, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Enquanto nesse mundo passaremos por provações, dificuldades, problemas, assim como estamos passando agora, no contexto atual. Mas lembramos também, para que nos ajude, nos motive a viver sob a graça e o cuidado de Deus, alguns personagens bíblicos. Se lembrarmos de Jó, no seu sofrimento, Deus o acompanhou, Deus estava do lado no seu flagelo. Lembramos de Daniel na cova dos leões, Deus no seu poder também o protegia. Moisés peregrinando pelo deserto, Deus também o acompanhava junto com todo o seu povo. Todos os homens que passaram por tempo de aflição, mas que a mão de Deus os acompanhou no vale da sombra da morte, até que fossem recebidos na eternidade. Assim também é conosco, que o poder de Deus nos acompanha, que a palavra de Deus nos acompanha, nos guardando, nos motivando, nos lembrando da graça de Deus.
Por isso, não pense que não há luz no fim do túnel, né? Vendo tudo isso que está acontecendo. Porque para você que tem a sua vida guardada pelo poder de Deus, há luz sim. Há uma viva esperança. Há uma herança te aguardando. Esperança que nos leva a celebrar o nome do Senhor. Esperança que nos leva a louvar esse gracioso Deus. Mesmo que o contexto não ajude, mesmo que a gente esteja distante fisicamente, em Cristo nós estaremos e estamos todos juntos e unidos. Por isso alegre-se, alegre-se. Jesus ressuscitou. A sua palavra alcançou o teu coração, a tua casa. Ele vive e nós podemos celebrar essa vitória, porque há a promessa de que nós também viveremos por meio dele. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amém. Amado irmão em Cristo, neste momento, nós no culto temos um momento de oferta, quando o povo de Deus traz as suas ofertas ao altar, tendo em vista todo o contexto que estamos vivendo, a diretoria da congregação, a nossa congregação está disponibilizando o número da conta, né, o número da conta para que você faça o seu depósito, a sua oferta, a sua transferência, para que possamos honrar as nossas obrigações para a manutenção do templo, para a manutenção do trabalho neste local. E aqueles que eventualmente não têm possibilidade, não têm condição de fazer a sua oferta por via eletrônica, pela internet, pode entrar em contato com a congregação, ligar para cá, que a gente vai ver a melhor forma para que você faça a sua oferta. Oferta feita com alegria, oferta de gratidão, oferta que é o compartilhar, o devolver a Deus parte daquilo que Ele graciosamente tem nos dado. Nós queremos orar ao nosso Deus neste momento. Amado Pai, Jesus esteve perante os discípulos. Todos viram e creram. Tomé, que não estava neste primeiro momento, só veio a crer na ressurreição quando ele próprio tocou o Senhor. Que seu testemunho e também a notícia da ressurreição encham o nosso coração de fé e confiança, para que vivamos uma vida alegre na viva esperança que Tu nos dás. Alimenta-nos com a Tua palavra, perdoa-nos com o Teu corpo e sangue e faz-nos herdeiros da herança celestial que Tu tens reservado para nós. Senhor Deus, que estás presente em todos os lugares, Tu que governas o mundo, rogamos em favor da IELB, faça com que a Tua palavra seja pregada corretamente em todos os tempos, que o Cristo ressuscitado esteja presente em todas as pregações. Olhai com carinho pelo nosso distrito, motiva e dá ânimo aos Teus filhos que aqui congregam. Guia o trabalho do nosso distrito em favor do Seu povo. Eterno e bondoso Deus, Tu tens suprido as nossas necessidades do corpo e também da alma, por meio da Sua palavra. Desperta-nos a, confiando em Ti, ofertar alegremente para que a Tua palavra permaneça entre nós. Que a nossa congregação subsista nesse tempo de escassez. Desperta-nos, além disso, para ações de amor e cuidado em favor do nosso próximo. Muitas pessoas à nossa volta estão sem emprego, estão sem trabalho, estão sem ter o que comer. Que o Teu amor por nós nos faça agir, não só sentir o desejo, mas mover a nossa mão em direção dos Teus filhos. Usa-nos, Senhor, e faze-nos instrumentos em Tuas mãos. Bondoso Deus, Tu que olhas com amor para aqueles que padecem, chora ao lado daqueles que sentem dor e consola os abatidos. Dispensamos aos Teus cuidados os que se encontram enfermos.
todos aqueles que nesse momento lembramos em nosso coração. Guarda e preserva cada um, Senhor, especialmente aqueles que estão sofrendo por conta do vírus que se espalha. Que Tu, gracioso Deus, esteja ao lado de cada um, amparando, protegendo e fortalecendo a fé no Salvador. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Tu nos mostras que através de muitas aflições entraremos na glória eterna. Dá-nos neste período de pandemia e também em todos os tempos a graça de nos sujeitarmos à Tua santa vontade, preservando na fé verdadeira até o fim e sempre achando paz e alegria na maravilhosa esperança da ressurreição e da glória que há de vir. Senhor Deus, tudo Te pedimos e agradecemos em nome e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado irmão em Cristo, lembra você que neste período continuamos com as nossas atividades suspensas e lembro também que o pastor está à disposição de visitas extraordinárias. Peço que você inclua em suas orações todo esse tempo que estamos vivendo, as autoridades para que tomem decisões, as pessoas que estão sofrendo por conta da pandemia, tanto pelo vírus como pelo desemprego, inclui em suas orações. Deus ouve a oração do seu santo povo, então ore também, peça por eles, peça pela sua família e peça também pela nossa congregação, pelo pastor e por demais pessoas que você tenha em seu coração. E nesse momento eu me despeço, proclamando a bênção do Senhor sobre ti. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Uma feliz e abençoada Páscoa. Feliz e abençoado período de Páscoa. Amém. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou,
hoje vive.